Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sintonizados no AM 1400. Alô, amigos ouvintes também pela internet. Estejamos todos agora sintonizados no programa Luz na Penumbra, quando nós estudamos a obra de Kardec, A Gênese. Que sejam todos bem-vindos de coração. E no nosso livro, nós estamos no capítulo 18, continuamos no capítulo 18, o título do capítulo é Os Tempos São Chegados, que é o último capítulo da Gênese, né? E estudando o item 17 desse capítulo. Antes de fazer a leitura, é interessante que, fazendo uma recapitulação muito passageira, né, pelo item 15, 16, que o item 15, ele mostra em determinado momento Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres, né? E no item 16 também o que foi marcante, né, é a questão do progresso intelectual realizado até o presente nas mais largas proporções, e é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho ele é impotente para regenerá-la. Claro, já nos assinalava que não só o progresso intelectual, mas sempre é necessário, né, o progresso moral, né, nosso. Então, aqui no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, no item 17, nós vamos agora fazer a leitura deste capítulo. Um tal estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas. Um progresso geral que só podia acontecer fora do círculo das ideias estreitas. A terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída nas pedras. Hoje a humanidade está madura para lançar seu olhar mais alto do que havia feito para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, retemperada, em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade.
finalizamos a leitura aqui do item 17 e agora vamos fazer um comentário sobre esse item. Então, ele diz que um estado de coisas que pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que só podia acontecer fora do círculo das ideias estreitas, ou seja, fora daquelas ideias baseadas, né, ainda em paixões muito enraizadas nossas, de orgulho, de egoísmo, né? Ou seja, ele chama de ideias estreitas. Então, o progresso ele não pode se basear nessa condição de ideias muito pequenas para que haja um progresso intelectual, né? Um progresso maior. Porque através do progresso intelectual é que nós vamos descortinando, né, esse véu da ignorância e vamos ampliando a nossa capacidade de compreendermos melhor a nossa condição de espíritos e como espíritos seres inteligentes, seres que pensam, raciocinam, e como seres que pensam precisamos começar a modificar essa condição de espíritos que ignoram, né, ainda as questões da virtude, as questões dos sentimentos mais puros, mais elevados. Então nós temos que começar nesse grande exercício de trabalhar a nossa condição moral, nos baseando em quê? Né? Nos baseando em que em diversos momentos na nossa humanidade, né, chegam espíritos de grande elevação que podem reencarnar e nos ajudar nessa condição de melhorar, de impulsionar mais a evolução da nossa humanidade, como também, mesmo que esses espíritos não reencarnam, mas eles desencarnados também, através da mediunidade, através da inspiração, da intuição, eles vêm trazendo ao homem reencarnado no planeta a condição de se melhorarem em vários setores da nossa sociedade, né? Seja na área da arte, seja na área da ciência, né? Seja em todas as áreas, nós vamos ampliando nossos conhecimentos e aí sim a grande massa da população vai também começando, né, de uma forma, embora gradativa, mas começando a caminhar para a sua elevação moral e espiritual. Então ele diz, em diversas épocas os homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem ela se confirmou surda, e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída nas pedras. Aqui nos fazendo lembrar aquela passagem do semeador, né? A parábola do semeador, né? Mas é importante semearmos, né? Que embora haja a dificuldade, nós vamos lembrar até que Jesus, né, o nosso governador planetário, esteve aqui presente entre nós. Trouxe ele mesmo diretamente à nossa humanidade, ele participando aqui conosco, né, em corpo, em espírito, ele nos trouxe diretamente a grande mudança que a humanidade precisaria empreender na sua condição.
no seu comportamento, né? Na grande chaga, né, em que precisaríamos converter em amor, né, que é o egoísmo, o orgulho, e que precisaríamos converter em amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ame como eu vos amei, né? Então tudo isso foi ensinamentos diretos, mas que isso ainda, mesmo assim, ele foi imolado, foi crucificado. Então, quando ele diz às vezes que quando a humanidade está surda, muitas vezes, a esses ensinamentos, né? Muitas vezes, mesmo ela não querendo empreender naquele momento aquela mudança, a sua palavra, os seus exemplos, Jesus deixou semeado nos nossos corações. E nós não vamos esquecer que nós somos espíritos reencarnantes na Terra. E a cada reencarnação buscamos essa condição de elevação, muitas vezes um pouco demorada, mas haverá sempre um momento em que daremos um passo mais adiante, certo? E isso nos remete que ele diz assim: hoje a humanidade está madura para lançar o seu olhar mais alto do que havia feito para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. Então, interessante, porque aqui ele já diz assim: quando o progresso intelectual ele vai se realizando, embora o progresso moral não o acompanha quase sempre, então o que acontece? O progresso intelectual vai fazendo com que nós raciocinemos, né? Usemos a nossa razão, a nossa lógica. Então, nós vamos amadurecendo, né? Como ele se diz assim, esse olhar para uma vida futura, esse olhar para uma vida, né, que nos espera de luminosidade. Então vamos compreendendo isso. Amigos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, nós estamos no programa Luz na Penumbra, programa esse que estudamos agora o livro de Allan Kardec, A Gênese, né? Faz parte do querido Pentateuco kardeciano. E esse livro nós estamos estudando Os Tempos São Chegados, no capítulo 18, o item 17, do qual daremos continuidade na nossa explanação. Então, continuemos todos nós, internautas, todos nós sintonizados na querida Rádio Rio de Janeiro. Então, até só recapitulando um pouco, né, no bloco anterior, hoje a humanidade está madura para lançar o seu olhar. Então, à medida que, né, nós vamos intelectualizando, né, nós vamos amadurecendo essa compreensão de olharmos mais para o alto, olharmos mais para a nossa vida futura, para a busca, né, da felicidade, né? Enfim, tudo isso. E aqui no último parágrafo, ele diz para nós que a geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido
do progresso que deve marcar a nova fase da humanidade. Olha que coisa, que interessante, né? O que Kardec nos mostra aqui. Então, à medida que as gerações elas vão desaparecendo, né? Vão levando com elas, né, aqueles preconceitos, os seus erros. Mas olha só, nessas questões de gerações, nós vamos nos remeter à questão da reencarnação, né? Porque a reencarnação, ela tem como o grande motivo que é o nosso aprendizado, né? Nós reencarnamos para aprendermos, né, a sermos melhor. Então, as nossas existências, elas são muito solidárias umas com as outras. Então, se eu estou hoje reencarnado aqui na Terra, eu estou no meu melhor momento como espírito, tá? E nesse melhor momento, eu estou também aprendendo, né, a fazer o certo. Então, se houve alguma coisa que eu resvalei dentro da lei de Deus, eu vou, na próxima reencarnação, consequentemente, refazer essa questão. Então, a reencarnação, ela é a pedra angular do Espiritismo. Nós sabemos que nos princípios fundamentais do Espiritismo, temos lá Deus. Deus acima de todos nós. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver em segundo princípio fundamental, a imortalidade da alma. A alma sobrevive à morte do corpo. Então nós somos espíritos, certo? Então nós sobrevivemos à morte do corpo. E como espíritos somos imortais. O espírito não morre. Então nós vamos ver agora o terceiro princípio fundamental, que é a reencarnação, que é as vidas sucessivas, que é a oportunidade nos dada por Deus como providência divina, para que nós possamos crescer como espírito, para que nós possamos evoluir, para que a cada existência possamos ser espíritos melhores, porque há uma vida futura, há alguma coisa que nos aguarda melhor. Então, a cada reencarnação, eu preciso sair dela melhor do que quando entrei. Aí está o grande momento reencarnatório nosso. O que nós muitas vezes falamos, eu não vou perder mais tempo com isso. Hoje, na realidade, com o Espiritismo, nós não perdemos mais tempo, mas sim ganhamos tempo. Estamos ganhando o nosso tempo, buscando esse conhecimento e ampliando a nossa compreensão diante desses princípios fundamentais do Espiritismo. E tem até um quarto princípio fundamental, que é a comunicação entre os espíritos. Muito importante esse conhecimento, porque nós, espíritos, nos comunicamos. E como nos comunicamos, estejamos desencarnados ou encarnados.
continuamos nos comunicar um com os outros. Os nossos laços de afetos, eles não se destroem com a morte do corpo. Porque o espírito sobrevivendo, nós estamos na nossa família espiritual ligada por laços de afeto com a nossa família corporal. Então, finalizando aqui esse último parágrafo, a geração que desaparece, então, levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada, por quê? Porque nós também progredimos em estado errante, na erraticidade. Nós sofreremos o progresso, com toda certeza. Mas é aqui, reencarnado, é aqui na vida física, que nós vamos colocar em prova o que nós aprendemos na espiritualidade. Então nós estamos tanto aqui como lá progredindo. Mas se eu progredir na espiritualidade, eu ponho na minha reencarnação, no corpo físico, eu ponho esse progresso, esse aprendizado lá na prova aqui entre os encarnados. Isso é que é importante. Retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs. Então nós vamos aprimorando as nossas ideias, os nossos pensamentos, vamos aprimorando as nossas escolhas, né? As decisões que vamos tomando como espírito. Então tudo isso é importante, e é isso que ele diz aqui, imbuídos de ideias mais sãs. E aí nós vamos o quê? Ele falou assim, imprimirá ao mundo o movimento ascensional. É o progresso da humanidade inteira, né? No sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. E assim caminha a humanidade, mesmo que a gente às vezes possa pensar que já não tenha mais controle diante das grandes revoluções que vão acontecendo no globo terrestre, né? Com relação aos espíritos, nessa caminhada para a regeneração do planeta. Então é importante que a gente pense que não estamos sozinhos e sem controle, porque no controle dessa nau está o Cristo, né? Ele, como governador planetário, né? Ele já nos disse que o reino de Deus, o reino dos céus, é o reino que nos aguarda. E o reino dos céus é o nosso reino do coração. Então estejamos atentos para essa compreensão maior de Deus e que Jesus nos ampare sempre. E aí finalizamos aqui o nosso item 17 do capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Agradecendo a audiência, agradecendo a presença de todos em nosso estudo e até o próximo programa. Graças a Deus. Fiquem em paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amigo e amiga ouvinte internauta, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo sobre o espírito Jacques Latour, classificado por Kardec como criminoso arrependido, que está aqui sendo estudado por todos nós no capítulo 6º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Jacques Latour lembramos todos nós agora juntos, é o espírito que se apresentou em Bruxelas de uma forma até violenta, aproveitando a oportunidade de Allan Kardec estar presente a uma reunião, pequena reunião de 7 ou 8 pessoas lá em Bruxelas, e apresentou-se de forma violenta. Ao longo desse capítulo e nessa demonstração de que o espírito vai se modelando, vai se iluminando, vai se melhorando, se autoaperfeiçoando, nós temos aqui em Jacques Latour um desses magníficos exemplos a respeito dessa nossa potencialidade para nos tornarmos cada vez melhores, porque a doutrina espírita é evolucionista. Transitamos, ou tudo transita segundo o evolucionismo, do mais feio para o mais bonito, do simples para o complexo, e assim subsequentemente. Essa transformação que é objeto do início desse estudo de Allan Kardec sobre o espírito Jacques Latour, sobre essa transformação do espírito, um criminoso condenado pela guilhotina, lá pelo júri de Foix, mas que deu a volta por cima, como nós dizemos, e se transformou. E voltou, como nós já vimos, ao mesmo cenário de Bruxelas, na quinta comunicação, para o mesmo médium receber uma comunicação de Jacques Latour, já completamente renovado. E ele próprio diz: não receeis nada de mim, estou tranquilo. E subsequentemente nós vemos aí uma sutileza, uma delicadeza do espírito Jacques Latour, que foi se apresentar para patentear a sua transformação operada pelo espiritismo. O estudo de Kardec, aqui em mais um de seus preciosos estudos, Kardec inicia motivado pela, como ele próprio diz, profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas na comunicação de Jacques Latour. E também porque, diz Kardec, ele está motivado pelo fato também de que as comunicações de Jacques Latour oferecem um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda assim sobre ele, sobre Jacques Latour, a misericórdia divina. Nesse quadro, nós vemos que fica implícito que Kardec nos fala sobre as vítimas que servem como castigo do culpado ou do agressor. Nós vemos também essa questão lá quando estudamos o espírito de Castelnaudary, e também vemos aqui, não só no caso de Jacques Latour, mas de outros espíritos, em que a visão das vítimas faz parte do castigo do espírito para o despertamento da consciência, porque a lei de Deus não é vingativa, mas tem suas estratégias didático-pedagógicas para o despertamento da consciência, e uma dessas estratégias é exatamente o fato de as vítimas estarem sempre diante do criminoso para que o despertamento da consciência do criminoso possa acontecer.
Deste ponto de vista, nós vemos que isso que faz o espírito criminoso sofrer é um mal que redunda em um bem, no caso de Jacques Latour também. O que nos remete à questão que é muito frequentada, é básica na filosofia, sobre a natureza do mal. O mal não existe. Segundo Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem, é privatio boni, porque o mal acaba servindo ao bem. Nós todos podemos, se bem soubermos refletir sobre determinados acontecimentos da nossa vida e as consequências para o bem que aquilo nos fez, nós vamos entender perfeitamente o que está aqui posto e exemplificado no caso de Jacques Latour. Kardec observa ainda que não é de se estranhar tanto a rápida mudança do moral do espírito, diz ele. Um espírito brutalmente mau pode ter em si melhores predicados do que o espírito dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Aqui nós lembramos a profunda lição, sempre profunda, de Jesus quando se dirigiu a Pedro. Pedro, o homem é muito mais frágil que perverso. Kardec, então, fazendo eco a Jesus, imaginamos nós, diz que essa reversão a sentimentos mais benéficos em Latour indica, segundo Kardec, uma natureza mais selvagem que perversa, à qual apenas faltava boa direção. O próprio Latour tantas vezes falou no papel da educação, que está também delineado e definido em O Livro dos Espíritos, particularmente nas perguntas que tomaram o número 796, na qual nós vemos que só a educação poderá reformar o homem, e também na de número 685, na nota preciosa de Kardec, quando ele fala da arte de manejar os caracteres. Latour, então, obedeceu ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, mas que foi prontamente reconhecido por Kardec esse momento, ou esse instinto, ou essa superexcitação, e a esse reconhecimento Latour se submeteu. Está aqui posto, e Kardec faz essa observação, está aqui posto um momento que Kardec antecipa quando ele fala no castigo pela luz, sendo aqui, evidentemente, o estudo que nós vamos fazer. Porque Kardec diz, comparando esta linguagem, essa que faltava boa direção, da natureza mais selvagem que perversa, como ele classifica Jacques Latour. Então, Kardec diz, comparando esta linguagem com a de outro espírito, adiante consignada sob a epígrafe castigo pela luz, que é o espírito La Pommeraye, que vamos estudar quando terminarmos o estudo de Jacques Latour. É fácil concluir qual dos dois seja mais adiantado moralmente, apesar da disparidade de instrução e hierarquia social, obedecendo um ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, caso de Jacques Latour, ao passo que o outro, diz Kardec, o outro, que é La Pommeraye, empresta à perpetração dos seus crimes a calma e sangue frio, inerentes às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda, depois de morto, o castigo, por orgulho. Este sofre e não o confessa, ao passo que aquele, Jacques Latour, prontamente se submete. Também por aí, diz Kardec, podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. E Kardec, então, também acrescenta, o espírito Jacques Latour diz, eu sofro por causa desse arrependimento,
que me demonstra a extensão dos meus crimes, o que prova até uma certa humildade de Jacques Latour. Aí está, diz Kardec, um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar. Isso é muito próprio da nossa psicologia. Nós não gostamos de remédios porque eles vão nos curar, mas nós não gostamos dos remédios. Não só pela disciplina que temos de usar para tomá-los e seguir as prescrições médicas, mas também por essa rebeldia inata a que se refere aqui Allan Kardec. E quando ele diz que o arrependimento, as consequências do arrependimento são o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, esse sofrimento a que Jacques Latour se refere, eu sofro por causa desse arrependimento. E Kardec então diz porque é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. Aqui Kardec faz a síntese preciosa, e a síntese é uma característica de espíritos superiores, que operam no nível de cognição e de altas habilidades cognitivas, ao nível de síntese, que não significa, neste caso, resumo, mas significa uma alta qualidade de cognição, de capacidade intelectual do espírito, encarnado ou desencarnado. E então Kardec aqui faz esta síntese, que é a transição da doença moral para a saúde moral. Preciosa essa frase aqui, emblemática frase de Kardec. E continua Kardec. É para se furtarem a isso, a esse arrependimento e tudo mais, que os espíritos perversos, eles não querem sofrer as consequências dos seus atos. Se revoltam contra a voz da consciência, coisa que Jacques Latour não fez, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar. E assim procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Continua Kardec. Latour chegou a esse período no qual se extingue o endurecimento, acabando por ceder. O endurecimento do espírito que tantas vezes nós constatamos conversando com alguns desses nossos irmãos à mesa mediúnica, e muitas vezes nós já vimos isso ceder, o endurecimento ceder. Na verdade, uma grande emoção é quando nós nos referimos a Maria, o simples fato de dizermos o nome de Maria, isso causa uma repercussão muito profunda no espírito endurecido, como aqui diz o nosso querido Kardec. Esse é um período em que há a transição da doença moral para a saúde moral, esse período no qual se extingue, acaba o endurecimento do espírito, que começa a ceder, e cede mesmo. Entra-lhe o remorso pelo coração, o arrependimento o assedia, e compreendendo o mal que fez, vê a sua degradação e sofre dela. Aqui Kardec faz, do ponto de vista psicológico, uma preciosa descrição do trajeto, da dinâmica que acontece na intimidade profunda do espírito, quando ele diz que o remorso entra no coração do espírito, que o espírito se sente assediado pelo arrependimento, e então o espírito compreende o mal que fez, vê a sua própria degradação e sofre dela. Eis porque, continua Kardec, ele diz:
sofro por causa desse arrependimento. Na precedente encarnação, ele devia ter sido pior que na última, visto que se tivesse arrependido como agora, na outra encarnação, melhor lhe teria sido a vida subsequente, a vida agora como Jacques Latour, como nós estamos vendo juntos, estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando agora a trajetória de Jacques Latour, já sob o crivo precioso do nosso querido codificador Allan Kardec. Continua o nosso codificador. As resoluções, por ele ora tomadas, influirão sobre a sua vida terrestre no futuro. Ou seja, as nossas encarnações estão sempre interligadas. Uma é consequência da outra e reflete o que aconteceu na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores. Por isso é que Kardec diz, as resoluções, por ele ora tomadas, por Jacques Latour tomadas, influirão sobre a sua vida terrestre no futuro, ou seja, na sua encarnação futura. E a encarnação que teve, nem por ser criminosa, deixou de assinalar-lhe um estádio de progresso. Aqui mais uma prova de que o mal é um instrumento, ou pode ser um instrumento para o bem. Por isso que essa encarnação como criminoso propiciou a oportunidade de Jacques Latour se transformar, o que evidentemente revela progresso do espírito. E é muito provável que antes de a iniciar, ele fosse na erraticidade um desses muitos espíritos rebeldes, obstinados no mal. A muitas pessoas ocorre perguntar qual seja o proveito dessa anterioridade de existência, desde que dela nos não lembrarmos e nem temos ideia do que fomos nem do que fizemos. E nós vemos aqui a providência divina. Nós estaríamos profundamente arrependidos, envergonhados pelo que já fomos capazes de fazer. Por isso, esse esquecimento do passado, de que nosso querido Kardec trata em O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma misericórdia de Deus para que nós possamos efetuar a nossa trajetória de autoaperfeiçoamento sem estarmos envergonhados, constrangidos e até às vezes deprimidos, tristes conosco mesmo. Continua Kardec. Esta questão está assaz liquidada pela razão de que tal lembrança seria inútil, evidentemente, porque está feito o que está feito, visto como de todo apagado o mal cometido, sem que dele nos reste um traço no coração, também com ele não nos devemos preocupar. Quanto aos vícios de que porventura não estejamos inteiramente despojados, nós os conhecemos pelas nossas tendências atuais, e para elas é que devemos voltar todas as atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Esta informação de Kardec nos faz refletir sobre as pessoas que querem, porque querem fazer regressão de vida passada, terapia de vida passada, assim de uma forma muito frequente, apenas até às vezes por curiosidade, quando nós sabemos que a terapia de vida passada tem uma aplicação restrita técnica que só um profissional deve avaliar, e esta é a orientação, não só o conselho, mas a orientação de nosso querido mentor Emmanuel. Por isso aqui Kardec fala sobre isto. Como Emmanuel diz, basta observarmos o desenho da nossa encarnação presente para identificarmos onde e como erramos no passado. É exatamente o que Kardec nos diz.
Basta saber o que somos no momento, no presente, sem que seja necessário saber o que fomos. Porque, na verdade, nós devemos nos preocupar com a atual encarnação para escrevermos, porque já estamos escrevendo o nosso futuro, nas futuras reencarnações, como haveremos de estar melhores, mais depurados, mais aperfeiçoados, se assim nos dedicarmos, se a isso nos dedicarmos aqui na presente encarnação. Continua Kardec. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Condenado a tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes de Latour faloiam um enjeitado da sociedade. Kardec, que também neste texto nos revela profundo conhecimento da psicologia do indivíduo, seja ele espírito, em estado desencarnado ou encarnado, essa psicologia do indivíduo, psicologia individual, está aqui patente também neste texto de Kardec, como em toda a codificação. Mas aqui ele também faz uma observação sobre a psicologia social, porque ele diz que se nós devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Por quê? Ele explica: condenado a tempo ou absolvido que fosse, Jacques Latour, os antecedentes de Latour faloiam um enjeitado da sociedade. Ficaria sempre, mesmo que reencarnado, ficaria sempre com a observação, o preconceito da sociedade por ter sido um criminoso. Por isso, o esquecimento do passado é misericórdia de Deus por sobre todos nós. Continua Kardec. Quem o acolheria com intimidade, apesar do seu arrependimento? Entretanto, as intenções que ora patenteia como espírito nos dão a esperança de que venha a ser, na próxima encarnação, um homem honesto e estimado. Suponhamos que soubessem que esse homem honesto fora Latour, e a reprovação continuaria a persegui-lo. Esse véu sobre o passado é que lhe franqueia a porta da reabilitação, porque pode, sem receio e sem pejo, sem vergonha, ombrear-se com os mais honestos. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outrem certas fases da própria vida? Qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade e a justiça de Deus? Pergunta Kardec. Demais, esta doutrina não é uma teoria, porém o resultado de observações. Por certo, não foram os espíritos que a imaginaram, porém eles viram e observaram as situações diferentes que muitos espíritos apresentam e daí o procurarem explicá-las, originando-se então a doutrina. Aceitaram-na, pois, como resultante dos fatos, e ainda por lhes parecer mais racional que todas as religiões emitidas até hoje relativamente ao futuro da alma. Todas as teorias emitidas até hoje, até a época de Kardec, nós acrescentamos até hoje mesmo, no momento presente, relativamente ao futuro da alma. O estudo de Kardec, claro, não precisamos dizer, é profundo, é perfeito, e nós vamos continuar a estudá-lo em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.